Tá no ar o Independência ou Arte. No programa de hoje a gente vai discutir música e como é ser artista no cenário independente. Você pode participar do nosso programa usando a hashtag para mandar dúvidas, sugestões, reclamar da câmera. Afinal, o que a gente gosta é de independência e arte. Se torna mestre quando crescer, pra poder se esquivar da madeira, do ferro e do fogo vai se proteger, do ferro e do fogo vai se proteger, do ferro e do fogo vai se proteger. Para conversar com a gente hoje, a gente chamou o Luiz Felipe Gama, que é músico e fundador da Cooperativa de Música, e o Guilherme Giraldi e o João Bagdadi, que são fundadores do Selo Risco. Prazer, meninos, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Luiz, a cooperativa trabalha desde 2013 fazendo um trabalho muito legal de divulgação e produção de música de um jeito colaborativo. A gente queria saber como foi o processo de criação e como vocês evoluíram desde 2013. Então, a cooperativa, a ideia veio de conversas, né, de amigos, músicos, né, eu, à época, o Carlos Zimber, compositor, Lincoln Antônio, pianista, e, poxa, da necessidade da gente pensar, pô, vamos fazer alguma coisa, nos sentimos um pouco órfãos de alguma entidade, alguma coisa que congregasse os artistas, os músicos e que servisse de plataforma de relação com o poder público e coisa e tal, né? Com a sociedade. Enfim, esse grupo começou a crescer, de repente era um grupo muito grande. E veio a ideia, vamos então criar uma entidade, alguma coisa assim, uma associação. E daí começou a discussão, mas o que a gente cria? Uma associação dos amigos da música, dos músicos amigos, o quê? E daí alguns de nós já éramos da Cooperativa Paulista de Teatro, éramos sócios da Cooperativa Paulista de Teatro, porque alguns de nós trabalhávamos também em algumas companhias de teatro, já tínhamos feito algumas, eu, por exemplo, fiz algumas trilhas de alguns espetáculos da Companhia do Latão. E por conta disso, enfim, daí, olha, entendemos que aquele modelo era o modelo mais interessante, que é uma cooperativa de música, né? Isso é interessante, não de músicos, de música, porque uma cooperativa que pudesse congregar produtores, músicos, técnicos e enfim, isso foi em 2003, a ideia acho que funcionou bem, tanto que ela começou a crescer muito rápido, né? E a partir daqueles primeiros sócios fundadores, e hoje em dia nós somos uma entidade em processo de nacionalização, né, e já nesse momento com 2.600 sócios, músicos, artistas, técnicos. Legal, muito legal. E João Guilherme, o selo hoje tem 10 bandas e uma cantora, certo? Eu queria saber por que vocês sentiram a necessidade de criar um coletivo como esse? Então, o que surgiu antes foi o coletivo, daí ele acabou o coletivo selo e acabou se transformando mais num selo. O coletivo era um grupo de artistas que já tinham afinidade, já trabalhavam juntos, já gravavam juntos, já tocavam juntos. E lá para 2013, 2014 começaram a gravar vários discos, iam lançar muitos discos no mesmo ano e todos os discos estavam sendo gravados no estúdio do nosso outro sócio, que é o Gui Jesus Toledo. Então a gente estava com um núcleo criativo, com muita afinidade, muita coisa saindo pelo mesmo lugar, e a gente falou, bom, em vez de esperar que alguém, talvez algum jornalista, alguém dê um nome para isso, alguém pense o que é isso, porque eram muitas bandas lançando ao mesmo tempo, tinha uma certa afinidade, a gente falou, vamos abraçar isso e tentar criar uma coisa nossa, tentar criar uma identidade para isso. Então surgiu um pouco desse núcleo artístico. E daí, para tornar isso realidade, para tornar isso concreto, a gente teve a ideia de prensar alguns dos discos em vinil, que era uma necessidade que a gente via do mercado, né? Porque o CD físico ele já não tinha o impacto que tinha antes. Se você lança só no digital, também as coisas podem se perder muito fácil, né? Tem muita gente lançando, então a gente pensou que era importante ter um produto físico, mas um produto físico fosse simbólico, fosse interessante, tivesse uma escuta mais apurada, assim, o vinil ele tem todo um ritual para você escutar.
Então, a gente resolveu, no momento era eu, o Gui e Jesus, a gente resolveu rachar com as bandas essas prensagens de vinil. Então, foi daí que surgiu a parte do selo mesmo. E daí, de lá pra cá, caminhando, a gente foi profissionalizando, o João acabou entrando no selo, e a gente agora está pensando mais como um negócio, entendendo o que é ter um selo hoje em dia. Então, vocês são músicos e empreendedores, né? Como é conciliar essas duas coisas? Bom, acho que o Gui que tem que responder, que eu não sou músico. Então, eu estou tentando entender também. Agora eu lembrei que eu sou músico essa semana, que eu tinha esquecido que eu era músico. Tem que ligar a chavinha, né? Uma coisa assim... Agora a gente está tendo, minha banda vai lançar um disco novo, é o momento de criar um novo repertório, então é o momento de estar muito no lado artístico. Então são momentos, eu acho, assim, tem um momento que é um momento de pré-produção, um momento de mandar tudo para a fábrica, de organizar, de pensar, de planejar, de fazer planilha e tal. Esse é um momento que é um lado muito da produção, do empreendedorismo. E daí tem um momento que tem que virar a chavinha e tem que fazer acontecer a parte artística. Então, realmente é uma vida dupla, assim. Tem que conseguir não deixar uma coisa afetar a outra, assim, né? Tem que ter o lado pragmático de conseguir fazer as coisas acontecerem, mas também tem que conseguir relaxar e deixar a arte falar, e deixar ela vir, assim. Então... Um ponto sobre isso, assim, eu acho que na música hoje é cada vez mais importante o músico ou a banda entender aquilo como um negócio, né? Com a quebra dessa cadeia produtiva da música, é muito importante que ele tenha controle sobre os prestadores de serviço e tenha controle sobre aquela banda, sobre a cadeia produtiva que ela gera. Né? Então, acho que cada vez mais, e acho que os grandes cases hoje também, que a gente vê, são músicos que têm o controle disso e enxergam a banda como um negócio. Legal. Luiz, qual você acha que é a maior dificuldade para um músico ao entrar nesse ramo? A maior dificuldade? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu acho que a maior dificuldade é você ser um bom músico, você ser um bom artista. A dificuldade maior, muito francamente, é essa, né? Óbvio que existem as dificuldades naturais da profissão. Existe uma dificuldade muito particular, histórica, né? Nós estamos justamente completando uma transição muito difícil, assim, muito complicada e muito dolorida. Nós passamos alguns anos num certo limbo da história, em que o mercado se desorganizou completamente, né, por conta o modelo fundamental de produção, de difusão dessa produção, mudou de maneira muito radical, muito violenta, né? Nas últimas 2 décadas, assim, né? De maneira muito abrupta e muito rápida. Então, a grande parte da música que se entendia com a música autoral comprometida com estéticas não necessariamente mais rigorosamente comerciais, ficou um pouco refém do mercado seu possível e dos caminhos com que chegar aos seus interlocutores. Isso é uma crise muito aguda que houve, né? Em determinado momento se entendeu, mas tem a internet, então e logo, eu já dizia há muito tempo atrás, mas logo se percebeu que não é verdade isso, assim, a internet não é um instrumento que ela sozinha faça, ninguém vai ficar ultra, você não vira o Chico Buarque, o Caetano Veloso, né? E daí você começa a entender que também essa figura não necessariamente vai mais existir, mas seja como for, como é que as músicas, as bandas, as não bandas, os artistas, como é que elas chegam aos seus públicos, como é que elas chegam aos seus públicos para você ter uma interlocução que faça a produção dessa música sustentável. Esses caminhos estão começando a reaparecer e serem reconstruídos na cena independente agora. Eu estava comentando com o Gui agora há pouco, é justamente interessante que, de modo geral, são pessoas, com exceções, é óbvio, né? Com pessoas da idade dele para baixo, que são as pessoas que estão tomando a frente, né? Da área do business, da área do negócio, e que estão reconstruindo esses caminhos, assim, que são os caminhos que tem a ver, que levam da produção ao interlocutor. E também esse rearranjo do artista, porque o artista cada vez mais, isso também tem um pouco a ver com a história da cooperativa, porque a cooperativa é uma empresa coletiva, né, de 2.600, mais uma empresa, né, que o artista, ele tem necessariamente hoje de estar, ele pode até ter um cara que é o produtor da banda, o produtor dele, não sei o quê, mas ele não tem mais como ele estar desvinculado da produção executiva, como já foi possível em outro momento, entendeu? Ele é uma peça importante aí também.
entende? Existe mais horizontalidade entre quem... Hoje em dia eu entendo, por exemplo, que é muito comum que a noção de banda envolve inclusive o produtor. O produtor é um cara da banda de maneira mais horizontal, assim. Hoje esses caminhos estão sendo reconstruídos agora, né? Então, quer dizer, a dificuldade que houve de muito tempo para cá é isso. Quem é o seu público? Como você chega nele, né? E eu acho que é isso que está começando a se reconstruir agora, né? Sim. Eu tenho observado um crescimento de eventos em São Paulo de bandas independentes. Vocês acham que isso aconteceu, que tem rolado um boom assim? Ou a expressividade da música independente continua muito nichada? Começar? Eu acho que ela continua ainda bastante nichada. Acho que esse é um boom de nicho. A gente acredita muito que esse mercado cresça. Até quando a gente fala em música independente hoje... ela mesmo, né, a gente fala com um público, existem outras músicas independentes que talvez a gente nem conheça, né, a produção cultural na periferia de São Paulo, por exemplo, é uma coisa que está aí fervilhando e são cenas que a gente muitas vezes não tem contato, que a gente não tem acesso, né, que no caso nosso, como interlocutores disso, não acessamos. Então, de maneira geral, o público também tem dificuldades. Mas, por outro lado, vejo que existe um crescimento, claro, sobre isso, seja por maior exposição na mídia, seja por maior busca do público e seja pela construção de espaços que vão surgindo dentro da cidade. Acho que, linkando o que vocês dois falaram, é importante dizer que a cadeia produtiva dessa música que está fora do mainstream, que é dita independente, né, falar música independente é um termo muito vago, isso que é complicado. Isso, existem vários tipos de música independente e, às vezes, quando a gente fala em música independente, está falando centro expandido. Então, é bom ter essa noção. Mas, enfim, essa cadeia foi reconstruída e agora ela chegou num ponto que ela existe vários pontos que estão mais conectados. Então, lugares para se tocar, mais gente vendendo show, mais festivais. Então, tem que ter contratante, tem que ter banda circulando, mas tem que ter esses caminhos, tem que ter pessoa que faça essas pontes, assessoria de imprensa, mais mídia falando sobre isso. Então, digamos que essa cadeia da música, que não é só o artista e o público, mas tem todo esse caminho enorme de chegar do artista até o público, ele tá crescendo, está mais sólido e eu acho que isso isso dá essa impressão desse boom da música dita independente. Então, eu queria levantar um questionamento levando em conta esse boom que eu tenho observado. A cena independente cresceu para suprir uma necessidade da grande indústria que continuava sendo muito excludente. Só que eu vejo muitas dessas bandas ainda seguindo um padrão de a maioria sendo homens, brancos, cis e de classe alta. Vocês acham que até que ponto a música independente é de fato aberta? Se me permite dizer, comentamos há pouco aí, em off, eu acho que primeiro é preciso a gente entender o seguinte, né? Nós vivemos num país excludente, não é à toa, porque nós estamos aqui na tela em 4 pessoas e aqui eu não estou vendo no estúdio nenhum negro, até onde eu posso perceber, não sei ali na técnica se tem. Enfim, na melhor das hipóteses, assim, é uma porcentagem absolutamente ínfima de nós, assim, ainda que curiosamente parte assim das perversidades do nosso país tem a ver com isso, grande parte de nós aqui provavelmente temos sangue negro, né? Mas nós estamos aqui, nenhum de nós aqui está se apresentando provavelmente como negro, né? Estamos aqui todos como homens brancos, de modo geral, vindo das classes médias ou coisas que o vai. Então, quer dizer, esse recorte se dá em todo lugar, né? Isso não é uma particularidade da música independente, nem da música, isso é uma característica geral da música nossa. Tanto que uma música ou expressões artísticas extremamente interessantes, mais negras, acontecem nas favelas, acontecem nas periferias, muito interessante, fortíssimo, por exemplo, a Liga Funk é um troço interessantíssimo, é bom pra caramba artisticamente, é bom pra caramba a cultura, mas é uma apartação mesmo, nós vivemos numa cidade apartada e estamos vivendo um momento especialmente ruim, né? Porque se nós aqui, digamos assim, podemos dizer que somos uma parte boa da parte ruim do Brasil, que é essa parte branca excludente, nós estamos caminhando para a reafirmação desse Brasil, nós estávamos começando a construir um Brasil diferente, mas estamos reafirmando isso. Então, é só uma característica do país, não é da música independente, né? E desculpa, acho que a música, isso que nós chamamos de música independente, só aparece por conta, isso que nós chamamos de música independente, simplesmente assim, uma determinada música autoral que
tenta continuar existindo, apesar da falência de um sistema, de um modus operandi da indústria que deixa de existir. Então, isso nós chamamos de música independente, muito geral, que é um termo muito vago, que realmente que não existe, existem muitas músicas independentes, mas são as músicas que não cabem mais num determinado modus operandi de fazer a música, de produção da música e difusão dela. Então, quer dizer, que passa a ser refém, passa a ser órfão em determinado momento de uma grande indústria que a fazia e a distribuía, né? Acho que a música também tem uma tradição cultural, o fazer música, o ser músico, tem a ver com toda a nossa cultura brasileira, mas na música especificamente é uma coisa bem machista, assim, é difícil você ver mulheres instrumentistas e quando são casos muito específicos. A gente estava conversando, né? Tem mulheres que, no meio da música, tem muitas intérpretes, né, artistas, só que esse é um mundo um pouco à parte, mas você vai pegar... quem que toca, os instrumentistas, normalmente, assim, esmagadora porcentagem de homem. E daí você vai para a produção, daí tem um pouco mais do lado feminino. Mas é um pouco da tradição, eu não sei do que é, né? Ser músico sempre foi sinônimo de ser vagabundo, enfim, é uma coisa do lado conservador da sociedade, está um pouco aí também. E qual que é a relação desse lado conservador ainda com a parte cultural? Então, é um reflexo, né? A gente tem que entender que não é... Isso não é um caso... excluído do resto, ele tem muito a ver com toda a nossa sociedade. Então, acho que isso é importante. Não é diferente da universidade, dos outros mercados, do mercado de trabalho, acho que é muito semelhante. Claro que a gente tem aí um papel de combater isso, né? Acho que não só dentro da música, mas no nosso dia a dia, né? De combater essa sociedade machista, excludente. A música tem um papel importante nisso, acho que é uma reflexão que a gente vem tendo dentro do Risco, que é um coletivo muito masculino, né, da Zona Oeste de São Paulo, etc., e que está tendo essa reflexão. Mas, por outro lado, a gente tem que observar também aí outras cenas independentes que existem, que estão surgindo cada vez mais estão chegando na gente, que acho que já traz aí valores diferentes. Acho que isso evolui de acordo com o que a nossa sociedade evolui. Né? E tem outra coisa também, que com todo o retrocesso que está tendo nesse momento, na perda de direitos, enfim, todo esse nosso cenário político, ao mesmo tempo tem uma espécie de primavera dos direitos humanos, assim, que é uma coisa... as pessoas estão mais atentas a isso, até a publicidade está se apropriando disso já. E quando chega a publicidade se apropriando disso, quer dizer que pelo menos está começando a tá mais na boca do povo, assim. Então, os coletivos feministas, LGBTs, eles estão conseguindo falar muito mais do que falavam. Então, eu acho que a gente está numa espécie de turning point, assim, vai dar uma virada de chave, ao mesmo tempo com retrocesso, mas com esse outro lado mais combativo, um pouco mais forte, mais sistemático, assim. Então, eu também não sou puramente pessimista, eu acho que tem um lado bom. Eu acho que isso que você fala, realmente eu acho que é a repercussão, né, com as críticas todas que se possa ter em relação ao que foram os 12 anos aí desde a eleição do Lula, acho que isso é um pouco a repercussão do que houve, mas eu acho que, de fato, a perspectiva, de acordo com o que acontecer, né, eu não sou absolutamente desesperançado que possa haver uma reviravolta, mas de acordo com o que acontecer, com a afirmação dos vetores para onde estão apontando agora a história, eu escolho de ti. Eu acho que o cenário é horripilante, assim. É um cenário de afirmação de perspectivas rigorosamente machistas, racistas e homofóbicas. Isso que você fala, quer dizer, é um pouco o que aconteceu na abertura das Olimpíadas, entendeu? A abertura das Olimpíadas, aquela festa, é uma festa preparada por um outro Brasil, né? Mas quem comandava aquilo lá e quem está fazendo, quem está tirando proveito daquilo é um Brasil que não tem a ver com aquela festa. Né? E o que se está preparando para esse Brasil não tem a ver com aquela festa. Então, quer dizer, você ainda tem isso, né? Existe repercussões importantes da afirmação de direitos por conta de coisas que houve até agora. Mas de acordo com o lugar onde formos, isso em algum tempo vai ser passado, assim, na minha opinião. Eu concordo que o cenário é horripilante, que realmente esses valores de uma sociedade mais conservadora estão vindo à tona, apareceram, mas tem coisas que não dão para voltar para trás, assim. Então, eu concordo discordando. Dos dois lados, não sei se dá para chegar nesse meio termo, mas eu acho que é isso. A força conservadora está querendo apertar, mas acho que ela está desesperada, assim, está no seu último fôlego. Tomara. Eu não sei.
é que tem o lado do poder econômico, o poder político, mas tem a cultura, né? E isso que eu estou dizendo vem muito do lado da cultura. Então, essa cultura que vem muito forte desses coletivos feministas, LGBT, eles não têm como, as pessoas não têm como não olhar para isso mais. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Isso já veio à tona e agora, assim, é um embate dessa força conservadora justamente com essa resistência. Então, eu digo, está tendo resistência e está aparecendo a resistência. Resistência tem, o embate tem. Agora, não é natural que isso permaneça. Isso é uma disputa, né? Sim, tem que se disputar. E a disputa não está a favor das tendências progressistas. Mas vamos ver, tá a disputa. Acho que é a disputa do poder, né? Tem um papel nosso. Realmente, a Sim. cultura vai desempenhar, as músicas vão desempenhar papel importante, as músicas, as linguagens artísticas, todas, né, nesse cenário. Acho que, sem dúvida, tem aí uma força conservadora, assim, apropriando, né, da história de alguma forma, mas acho que vale a gente também olhar para as forças progressistas, que talvez seja o campo que a gente componha, e acho que ela está efervescendo, talvez como nunca antes, assim, é um campo que está crescendo, cada vez mais em nicho, cada vez mais articulado, cada vez mais descentralizado, que eu acho que é uma coisa muito importante também, assim. Então, tendo a me manter esperançoso dentro da tempestade que estamos vivendo e que está por vir. Assim, não, eu também tenho muita esperança. Acho que a luta está aí, né? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, o primeiro bloco. Queria agradecer muito a presença de vocês, obrigado. foi muito legal o papo. No segundo bloco a gente vai ter a banda Quarto Tento. Até lá. Do ferro e do fogo vai se proteger. Gritar, mais um grito de luta. Canta, pra quem agora escuta. Se hoje eu posso fazer o que eu gosto, é porque quem gritou foi você por nós. Gritar, mais um grito de luta. Canta, pra quem agora escuta. Se hoje eu posso fazer o que eu gosto, é porque quem gritou foi você por nós. Essa voz ganhou todas as ruas, é pra nós a mais cheia das luas. Feitio de magia de lagoa, bato na água, valentia de garoa. Tão atroz, a truculência sem pauta, nesse algoz, indecência não falta. O samba atravessou a contramão. Liberdade não se paga com quinhão. Gritar, mais um grito de luta. Canta, pra quem agora escuta. Se hoje eu posso fazer o que eu gosto, é porque quem gritou foi você por nós. Resistir não foi mera opção. Enfrentar toda a humilhação. A polícia não calou meu tamborim. O preconceito é o nosso estupim. Enfim, essa é nossa batalha. Fazer da caneta navalha. É vida que vai e o povo socorre. Nosso samba agoniza, mas não morre. Gritar, mais um grito de luta. Canta, pra quem agora escuta. Se hoje eu posso fazer o que eu gosto, é porque quem gritou foi você por nós. Samba, samba,
Esse foi o Quarto Tento com a música Grito de Luta, abrindo a segunda parte do nosso programa. Eu estou aqui com o Dentinho Poesia, Maurício, Giovanni e Lua. Obrigada por virem, gente. É um prazer ter vocês aqui. Para começar, eu queria saber como vocês perceberam que era esse caminho que vocês queriam seguir, o caminho da música, e como foi o processo de se consolidar como banda? Primeiramente, fora Temer. E, assim, só para deixar algumas coisas bem claras antes de eu falar, a gente não é muito bem uma banda, a gente não carrega esse nome de banda. Nós somos um grupo de disseminação das artes em geral. Não necessariamente nos apresentamos como uma banda, um formato para show, algo assim, quadradinho, colocado dentro de uma caixinha e vendido. É algo que vai um pouco além. Mas é isso, somos o Quarto Tento e, para mim, eu respondo por mim, esse processo de encontro com a música mesmo se deu através do meu amigo Giovanni. Eu sempre fui poeta, inclusive estou lançando meu livro hoje, dia 16, A Cidade dos Óculos Sem Sol. Um certo dia ele musicou uma poesia minha, me mostrou e, a partir daí, a gente começou a fazer bastante coisa junto e nunca parou. Foi desse encontro de nós quatro que a gente percebeu que podia ir além, acho, do que a gente já fazia. Talvez profissionalizar, tornar aquilo de fato um trampo mesmo por dia. E aí foi embora, estamos aqui hoje contigo. Isso, né? Desculpa, Maurício, te cortar. Imagina, pode mas falar. O Quarto Tento é uma reunião de ideias, né? Quando a gente viu que a gente podia se juntar para poder colocar as coisas que a gente acreditava, a gente viu que a música era um meio para a gente poder fazer isso, né? Eu acredito que basicamente é isso. Com certeza, né? Tipo, eu já conheci o Giovanni antes, né? Eu já conheci a Lua antes de conhecer o Dente. E o Giovanni, eu sempre falava muito samba com ele, a gente se conheceu no samba e tal. E aí eu frequentava o terreiro de compositores já. E para mim, assim, foi lá que eu entendi que eu podia compor e tal, que me deu essa vontade, sempre fui muito próximo da música. E aí a gente se conheceu, os quatro, né? E foi muito natural, a gente não pensou assim, vamos se juntar os quatro, fazer algo. Foi muito natural, a gente estava em tudo quanto é roda de samba, aí, com tudo quanto é botequim, né? Sempre junto, aí o pessoal mesmo começou a fazer associação e tal, chamar de quarteto, não sei o que lá. Aí a gente só decidiu se chamar por um nome, né? Legal. Obrigada. Sobre o processo de criação de vocês, o que inspira vocês a compor? Posso falar por mim. Porque a gente faz esse trabalho juntos, mas nós temos outros trabalhos, é o que a gente está falando. Uma junção de coisas, junto à poesia. Quando eu conheci os meninos, eles tinham composições, eu tinha a voz. Aí, vamos botar a voz na composição. Esse foi o primeiro momento desse encontro, né? Aí, depois eu vinha compor também sou poetisa, enfim. E a coisa eu costumo falar, né? O livro do Dente é um livro sobre São Paulo. Poesia tirada de pedra. Eu acho que é isso. A inspiração para mim é isso. É você olhar esse tapete aqui cinza e não ser simplesmente um tapete cinza. O olhar do poeta, o que difere é o olhar para a coisa em si. E daí, pelo menos comigo é assim. Às vezes a coisa me alça o olho e daí ela vem para a poesia. Com relação à voz, o que alça o olho mesmo é a música, né? Quando eu ouço uma melodia, quando eu vejo alguma composição, eu falo... Aí vem a inspiração para fazer daquilo o melhor possível, né? Poder transmitir aquela mensagem através da minha voz da melhor maneira possível. E juntos a gente, às vezes, sentava, né? No começo de relacionamento gostoso, sabe? Se via bastante, sentava para compor junto e tal. E fizemos bastante coisas ali, que inclusive carregamos até hoje. Inclusive, Grito de Luta, foi uma das primeiras e tal. Mas faz tempo que a gente não junta para fazer esse processo junto, que é mais difícil ainda, porque sozinho às vezes já é complicado. Quando está com o parceiro, então, tem que se abdicar de ego, de vaidade e fazer parceria de fato para que saia um som bom, para que saia um material da hora. Quais são as dificuldades de atuar nesse cenário para vocês? Quer responder? Então, tipo, o que a gente enxerga é que como o pessoal que estava aqui antes, né, no primeiro bloco falando, a produção desse material, ela carece mais de visibilidade, né? Porque a gente que está em rodas de samba e tal, a gente tem contato com sem fim de compositores, músicos talentosíssimos e tal. Só que, de repente, nem todos esses artistas sentem também
a necessidade, ou tem um desejo de se expor, assim, e tal, né? E a dificuldade que a gente tem hoje em dia, musicalmente falando, é que é muito difícil você concorrer com certas músicas. Assim, a gente traz uma música como Grito de Luta, por exemplo, ela tem uma mensagem, não é algo vazio, tal. A gente busca, né, tipo, não ser vazio, nem ralo, assim, tipo, no que a gente faz. E aí, se por um lado a gente acaba não tendo, pelo menos por agora, né, um certo retorno e tal, né, o caminho é um pouco mais difícil. Por outro lado, a satisfação é imensa, né, porque a gente só poderia fazer isso, não poderia fazer de outro jeito, né. Exatamente, cara. Relembrando o Caetano, que ele disse uma vez que não seria ele que se enquadraria nos padrões do Faustão, seria o Faustão que se enquadraria nos padrões dele. Então é mais ou menos esse viés. Talvez não dê certo, talvez a gente seja simplesmente espirrado para fora dessa bolha midiática e simplesmente sejamos pisados por isso e não vai dar certo. Mas, de qualquer forma, a gente vai de encontro a isso e tratando de temas interessantes que devem ser abordados tanto em música quanto em debates críticos e nas ruas e sempre. E assim a gente segue. Não importa qual o cenário, eu acho que a gente tem que bater de frente. Se a gente ficar pensando muito em puxa vida, não tenho vocação, não tenho música boa, não tenho produção, a gente não vai sair do lugar. Então a gente produz, a gente assina a direção, a gente faz a música, a gente faz o figurino, a gente faz tudo. Essa é o artista independente, né? Essa é a figura. Legal. Lua, como é ser a única mulher do grupo e como é ser mulher nesse cenário? Ser a única mulher do grupo é complicadíssimo, é horrível lidar com os três. Não, é uma parceria, é uma amizade em si. Aí o apelo mesmo, acho que o fato de eu ser mulher é mais quando a gente sai dessa coisa de amigos e vai para as apresentações, e vai para as rodas de samba, e vai galgar trabalho. A gente sente, né? A gente aqui, a gente sente que a voz não está sendo ouvida, que o recado não está chegando. Eu cheguei aqui, Matuta, no sul do Paraná, né? Numa cidade do interior de 150 mil habitantes. Cheguei aqui e falei, poxa, vislumbrei uma São Paulo que fosse menos conservadora do que aquela cidade. De fato é. Mas as pessoas, o machismo, o racismo, a homofobia, é de pessoas, não é de lugares. E está aí, mano. A roda de samba não foi diferente. Foi difícil. Já aconteceu uma vez ou outra. A gente costuma falar, né? Os caras fecham o braço aqui, você tem que chegar na roda e mostrar serviço. Se você mostrar serviço, os caras vão tocar para você. E vão tocar com gosto. Senão, não vai tocar. Entendeu? Já aconteceu algumas vezes. Mas aí a gente vai caminhando, respeitando sempre os espaços, porque samba é tradição e tal, mas a gente vai caminhando, vai compondo, vai escrevendo. Eu sou artista, é só isso que eu posso fazer. Claro, tem a movimentação social, temos que estar militantes, mas a minha militância, ela perpassa isso. Aí a gente vai combatendo. Legal. Você canta mais uma pra gente, então? Canto. Inclusive, essa música, ela é minha, de Souto MC e Raquel Freitas, é uma parceria das três, inclusive que fala sobre prostituição. Quando o sol se esconde, a noite desperta, o brilho da lua esconde o meu rosto, carregado de desgosto. Ando dissimulada pela madrugada, no corpo preto do luto e luxúria, em cada calçada arriscada, de quem do prazer só sentiu a fúria, o jugo pra esquecer, o corpo pra viver, penhorava o brilho, a paixão e o querer. Embora eu não seja a mulher que se dá pra vender, embora eu não queira viver do que tem pra comer, embora eu não seja
esconde, a noite desperta. O brilho da lua esconde o meu rosto, carregado de desgosto. Ando dissimulada pela madrugada, no corpo preto do luto e luxúria. Em cada calçada a vida arriscada de quem do prazer só sentiu a fúria. O jugo pra esquecer, o corpo pra viver, penhorava o brilho, a paixão e o querer. Embora eu não seja a mulher que se dá pra vender, embora eu não queira viver do que dá pra mim, embora eu não seja a mulher que se dá pra vender, embora eu não queira viver do que tem pra comer. Ai, gente, que maravilhosa. Amei. Vocês têm um projeto muito legal que é o Sambaral, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco o que é. O idealizador. Porra, Sambaral é meu filhote, nosso filhote, né, cara? A gente trata ele com muito carinho mesmo, porque é um projeto de idealização minha, a ideia inicial, né, foi minha, o estalo de tentar unir a poesia falada, que é o spoken word, né, que está se vendo muito hoje por aí, em slams e tudo mais, está invadindo televisão, está bem bacana o movimento, com a música. Então é verso e prosa, né? É bem interessante. A gente pega um repertório totalmente autoral nosso, com nossas músicas, e através de poesias faladas, a gente laça o enredo, cria uma história para aquilo. A gente fez agora dia 9, o último, sexta-feira passada. Foi lindo, foi espetacular. O pessoal entende muito bem a mensagem, porque fala muito de Brasil e suas diferentes facetas e todo o que corre por trás da história do seu descobrimento. E a gente vem caminhando passo a passo até chegar nos tempos modernos, com músicas como Madalena, como Mangabeira, que tratam de temas urbanos, atuais, diferentemente de outras coisas que a gente fala. E é isso que é o Sambaral, é um projeto assim. É um projeto que mescla poesias faladas e sambas autorais de nosso repertório, criando um enredo histórico, criando uma historinha. E a gente tem trabalhado bastante para viabilizar ele da melhor forma possível, que é a forma de espetáculo. Estamos galgando aí projetos e tal, a gente faz ele da forma que dá, mas em breve teremos um Sambaral tamanho família, para todo mundo colar, certo? Legal. Gente, infelizmente o programa está chegando ao fim. Eu queria pedir para vocês fazerem um trechinho para a gente, então, para finalizar, pode ser? Queria agradecer muito a presença de vocês, foi muito legal. Obrigada, a gente que agradece. É importante demais esse espaço. A gente ajuda aqui, vocês ajudam ali, e essa troca. É isso. Aí está a independência desse processo. Legal. Obrigada, gente. Bom. Ao contrário do que conta aquele velho relato, e na parede pendurado o amigável retrato, ninguém aqui veio disposto a assinar contrato, e tampouco a nós foi exposto seu fino trato. É que não se trata de um descobrimento, meu compadre, mas sim de uma invasão, em razão de uma apropriação que logo, sem limite, deu vazão. E sim, acredite, a escravidão, o descumprimento de uma ação desencadeou a repressão. Reprimidas foram as nossas vestes, ou a falta delas. Reprimidos fomos como peste, sobrando-nos as querelas, as sequelas, as mazelas e as celas. Mas elas não, o capitão disse que quer elas, todas para procriação. E assim foi, infelizmente, o início da miscigenação. Rasgaram-nos a carne, a terra, o seio, a sua, a minha, a nossa. Na fossa nos metíamos em indecorosas apostas, cujas premiações quase sempre rancorosas eram cínicos
tapas nas costas. No fim, trabalhávamos para eles nessa terra onde crescemos e vivemos e plantamos e sonhamos e colhemos. Não demorou muito até que, dizimadas nossas tribos, importadas foram sem recibos outras etnias, que gritavam o mesmo grito e contidas as epifanias na pele, eram escritos os seus delitos e a qual família pertenciam. Eu sei que eles viam entre os detritos o quanto a minha gente sofria, porém é inexplicável até para os peritos o porquê de tamanha tirania. Naquela taça onde eu bebia, cada gole pequeno um grande estrago fazia. Confiamos e provamos do amargo veneno que é feito dormir no sereno em noite de ventania. Confiar é um veneno, bebida que desce amarga, que só depois que se traga se sente o gosto do erro. A mão depois se leva o braço, no abraço a adaga cravada, e o fiel assim se mostra falso, como o cão morde a mão que afaga. A mão depois se leva o braço, no abraço a adaga cravada, e o fiel assim se mostra falso, como o cão morde a mão que afaga. Apostei tudo nessa amizade, me custou até integridade, lealdade jogada assim ao léu, e o respeito sempre tratou como fútil. Só era útil pra fugir do gosto do fel. E a clareza me apareceu, agora eu vejo sem receio, pra mim já deu. De tapa nas costas o mundo tá cheio, e o seu erro não reconheceu, não teve controle do anseio, pra mim já deu. De tapa nas costas o mundo tá cheio, confiar é um veneno, bebida que desce amarga, que só depois que se traga se sente o gosto do erro. A mão depois se leva o braço, no abraço a adaga cravada, e o fiel assim se mostra falso, como o cão morde a mão que afaga. A mão depois se leva o braço, no abraço a adaga cravada, e o fiel assim se mostra falso, como o cão morde a mão que afaga. Apostei tudo nessa amizade, me custou até integridade, lealdade jogada assim ao léu, e o respeito sempre tratou como fútil. Só era útil pra fugir do gosto do fel. E a clareza me apareceu, agora eu vejo sem receios, pra mim já deu. De tapa nas costas o mundo tá cheio, o seu erro não reconheceu, não teve controle do anseio, pra mim já deu. De tapa nas costas o mundo tá cheio, e a clareza me apareceu, agora eu vejo sem receio, pra mim já deu. De tapa nas costas o mundo tá cheio, o seu erro não reconheceu, não teve controle do anseio, pra mim já deu. De tapa nas costas o mundo tá cheio. Se torna mestre quando crescer, pra poder se esquivar da madeira, do ferro e do fogo vai se proteger, do ferro e do fogo vai se proteger, do ferro e do fogo vai se proteger.